município nos próximos anos. Além disso, a conferência é uma oportunidade de encontro entre representantes da sociedade civil e do governo, visando debater de forma aberta e colaborativa as diretrizes, programas e ações que nortearão o desenvolvimento cultural da cidade. Com uma abordagem participativa, o evento busca aprofundar a compreensão do conceito de cultura enquanto política, além de fomentar uma política sociocultural que fortaleça a democracia participativa. As conferências são consideradas um caminho para promover relacionamentos melhores com as partes interessadas da comunidade, assegurando a qualidade e a eficiência. Enaltecendo esse momento, chamamos agora o grupo de dança da Escola de Ensino Fundamental São Francisco, que, ao longo dos seus 35 anos, vivencia a cultura junina. A cada ano, trabalha uma temática da atualidade. E este ano, o Candeeiro do Amor, Professor Sim Senhor, em homenagem aos professores que tiveram suas vidas ceifadas nesses últimos anos de história da educação, dentro de escolas e creches do nosso país, salvando a vida destes estudantes. A tradição constrói os valores e a renovação da mente transforma a vida. Essa apresentação de dança da Escola São Francisco homenageia os professores por estar neste mês de data tão importante. E essa apresentação cultural irá homenagear a profissão, que forma todas as outras profissões. Pra lá e pra cá.
A apresentação do grupo de capoeira. Bom, vocês estão acompanhando aqui a segunda Conferência Municipal de Cultura, diretamente aqui da cidade de Marco, Ceará, República Federativa do Brasil. Vocês viram aí as crianças do samba. Teve música, mas infelizmente eu tive que silenciar, que não, para preservar o canal também, não se derrubar por causa dos direitos autorais. Bom, primeiramente a todos vocês, bom dia. Vocês estão conferindo aqui a segunda conferência municipal cultural da cidade de Marco. Agora vai ter a apresentação de capoeiristas aqui. Bom dia, capoeiristas aqui na cidade de Marco. Andei praticando capoeira, meu nome é Aminé, eu venho aqui apresentar a capoeira, né, que eu participo. Venho falar um pouco aqui da capoeira, né, para quem não sabe. A capoeira foi criada no Brasil, no tempo lá dos quilombos, pelos escravos que resistiram à opressão, à violência física, e que resiste até hoje a cultura deles, que é a nossa cultura também, que é afro-brasileira e afro-africana. Eles vieram de lá, né, e foi criado aqui no Brasil. E venho apresentar aqui para vocês, quem tiver sensibilidade, tiver coração aberto, vai entender a mensagem que eu vou passar para vocês através da música, através do som, através do instrumento. E a capoeira não é só dança, não é só luta. Ela é toda uma filosofia, um estilo de vida. E jogar capoeira era coisa de marginal, praticada por animal. Muito tempo se passou, você não se cuidou. Minha vida é brincadeira, devo ser um capoeira. Agora eu só posso mergulhar e não me canso de cantar. Olá, 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 Bem, parabéns ao grupo. Queremos agora fazer a leitura e a aprovação do regimento interno para darmos início oficialmente à nossa segunda Conferência Municipal de Cultura. Então, gente, bom dia a todos e a todas. Então, é um prazer recebê-los, né, na nossa segunda Conferência de Cultura do município de Marco. E, neste instante, eu declaro aberto a segunda Conferência Municipal de Cultura do município de Marco.
senhora Iana acabou de fazer a abertura da segunda conferência. Regimento interno da segunda Conferência Municipal de Cultura. Capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 1º. A segunda Conferência Municipal de Cultura terá como tema central democracia e o direito à cultura, em simetria plena com o tema da 4ª Conferência Nacional da Cultura e da 4ª Conferência Estadual de Cultura, e tem como objetivo geral promover o debate sobre as políticas culturais com ampla participação da sociedade, visando o fortalecimento da democracia e a garantia dos direitos culturais em todos os âmbitos de federação, de forma transversal, com todas as políticas públicas, sociais e econômicas do município de Marco. Artigo 2º. São objetivos específicos da segunda Conferência Municipal de Cultura: ampliar o debate com a sociedade sobre o conceito de cultura como política, elaborar o Plano Municipal de Cultura, definir diretrizes prioritárias para garantir transversalidades nas políticas públicas de cultura, implementar o Sistema Municipal da Cultura, viabilizar a adesão do município ao Sistema Estadual de Cultura, debater sobre a divisão de atribuições entre os entes federados e construir uma política sociocultural que fortaleça a democracia participativa. Artigo 3º. As discussões das etapas da segunda Conferência Municipal de Cultura serão realizadas a partir dos seguintes grupos temáticos. Grupo 1. Institucionalização, marcos legais, Sistema Nacional de Cultura. Grupo 2. Democratização do acesso à cultura, territórios e participação social. Grupo 3. Identidade, patrimônio, memória e diversidade cultural. Grupo 4. Transversalidades de gêneros, sexualidade, raça e acessibilidade na política cultural. Grupo 5. Economia criativa, trabalho, renda, sustentabilidade. Grupo 6. Direito às artes e às linguagens digitais. Capítulo 2 da Organização e Funcionamento. Artigo 4º. A segunda Conferência Municipal de Cultura será presidida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Marco, na sua ausência ou impedimento eventual por um representante da comissão organizadora da Conferência Municipal de Cultura. Parágrafo único. A coordenação geral da segunda Conferência Municipal de Cultura será exercida pela titular da Coordenação da Cultura de Marco. Artigo 5º. Para a organização e desenvolvimento de suas atividades, a segunda Conferência Municipal de Cultura contará com a Comissão Organizadora Municipal. Artigo 6º. A Comissão Organizadora Municipal será composta por representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Marco, bem como demais órgãos da administração pública local. Inciso 1º. A Comissão Organizadora Municipal será presidida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Marco e, na sua ausência ou impedimento eventual, por um representante da Comissão Organizadora. Segundo, a coordenação geral da Comissão Organizadora Municipal será exercida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Terceiro, as reuniões da Comissão Organizadora Municipal serão instaladas com a presença de 1/3 dos membros e as deliberações serão tomadas por maioria simples de votos. Artigo 7º. Compete à Comissão Organizadora Municipal coordenar, supervisionar e promover a realização da segunda conferência. Segundo, aprovar a proposta de programação da segunda conferência. Terceiro, assegurar a lisura e a veracidade de todos os atos e procedimentos relacionados à realização da segunda conferência. Quarto, acompanhar o processo de sistematização das diretrizes e proposições da primeira conferência. Quinto, definir os critérios para a escolha dos convidados e observadores para a participação da primeira etapa da Conferência Municipal de Cultura. Sexto, definir metodologias e elaborar a proposta da programação da segunda conferência. Sétimo, sistematizar o relatório da segunda conferência. Oitavo, coordenar a divulgação da segunda conferência. Nono, coordenar a elaboração do documento sobre o temário central do relatório final e análise da segunda conferência. 10º, dar conhecimento à Câmara Municipal de Marco, visando informá-la do andamento da organização da segunda conferência, bem como dos seus resultados. E 11º, deliberar sobre os demais casos, omissões ou conflitantes deste rendimento. Artigo 8º, o relatório da segunda Conferência Municipal de Cultura deverá ser entregue à Coordenação Executiva Estadual no prazo máximo de 5 dias após o término da conferência, para que possam ser consolidados e sirvam de subsídio à 4ª Conferência Estadual Cultural,
com a devida inserção desses documentos no site da 4ª Conferência Estadual Cultural, alojado na página da Secult. Artigo 9º. A 2ª Conferência Municipal de Cultura será realizada em 12 de setembro de 2023, de acordo com a portaria da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, número 1, de 30 de outubro de 2023, em consonância com a portaria da Secretaria Cultural do Estado do Ceará, número 134, de julho de 2023, de acordo com a portaria do Ministério da Cultura, número 41, de 4 de julho de 2023. Inciso 1º, eventuais alterações no calendário da 4ª Conferência Nacional Cultural e a 4ª Conferência Estadual Cultural serão aplicadas automaticamente à 2ª Conferência Municipal de Cultura. Capítulo 3 dos participantes. Artigo 10. A 2ª Conferência Municipal de Cultura terá assegurada a ampla participação de representantes da sociedade civil e do poder público. Artigo 11. Na 2ª Conferência Municipal de Cultura, os participantes serão constituídos em 2 categorias. Primeiro, delegados ou delegadas com direito a voz e voto. Segundo, observadores de outros municípios, representantes da Secult Ceará, de outros órgãos do governo do Estado, do Ministério da Cultura ou de outros órgãos do governo federal, além de parlamentares estaduais e federais com direito à voz. Capítulo 4. Da eleição dos delegados para a 4ª Conferência Estadual de Cultura. Artigo 12º. A eleição de delegados à etapa estadual levará em conta a proporção de 5% do número de participantes da plenária, ou até 25 delegados, conforme tabela abaixo, devendo respeitar a proporção de 2/3 da sociedade civil e 1/3 do poder público. A aferição do número de representantes dar-se-á por meio da lista de presença. Quantitativo de participantes e número de delegados da conferência. De 25 a 500 pessoas participantes, 5% dos números. Acima de 500, 25 delegados. Inciso 1º. Caso a conferência municipal tenha sido realizada com quantitativo menor de 25 participantes, deverão ser eleitos como delegados um representante da sociedade civil e um representante do poder público, cabendo à comissão organizadora estadual a referida validação. Inciso 2º. A escolha dos delegados deve considerar a diversidade e transversalidade com a adoção de critérios que contemplem a representação de pessoas com deficiência, os diversos territórios e segmentos artísticos e culturais, além das dimensões simbólica, cidadã e econômica da cultura, bem como a diversidade étnica, racial, de gênero e orientação sexual. Inciso 3º. Em todas as categorias de delegados, para cada titular deverá ser indicado um suplente correspondente, que será credenciado como delegado na ausência do titular. Capítulo 5 das disposições finais. Artigo 13º. Serão da responsabilidade do governo municipal as despesas com a realização da etapa municipal, bem como o deslocamento dos delegados até o local da 4ª Conferência Estadual do Ceará. Parágrafo único. As despesas ocorrerão à conta de recursos orçamentários do governo municipal. Artigo 14º. A Conferência Municipal poderá expedir orientações complementares. Então, nossa Comissão Organizadora Municipal ficará da seguinte forma: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 1 participante. Coordenador de Cultura, 1 participante. Técnicos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 3 participantes. Representante do Gabinete da Prefeitura, 1 participante. Representante do Poder Legislativo Municipal, 1 participante. Representante da Procuradoria-Geral do município, também 1 participante. Totalizando 8 pessoas. Agora, iremos para o painel de democracia e exercício dos direitos culturais, com a presença, e peço uma salva de palmas, de Arthur Paiva. Olá, bom dia, tudo bem? Queria primeiramente agradecer o convite do município de Marco
na pessoa do prefeito Roger Aguiar, também mais diretamente relacionado com a Secretaria da Cultura, Secretaria da Educação, Cultura e Desporto, né? Na pessoa da secretária Edneila Silveira, e também na célula específica da cultura, né, com a Iere aqui mais à frente dessa questão da política cultural. Então é um momento muito, assim, de muita alegria a gente ter a oportunidade de poder dialogar um pouco sobre essa temática que diz respeito à democracia e o exercício dos direitos culturais. A gente está nesse momento numa instância de Conferência Municipal de Cultura, a Conferência Municipal de Cultura de Marco, né, que nesse momento está acontecendo na sua segunda edição. Eu destaco para vocês, assim, inicialmente, que a política de cultura, ela vem há alguns anos se fortalecendo, ganhando mais sistematicidade, assim, mais organização institucional. Acredito que vocês que estão mais à frente estão percebendo isso. Mas é extremamente salutar estarmos hoje na instância da segunda Conferência Municipal de Cultura. Qual é a temática, né? Como vocês já viram, é tratar sobre democracia e exercício dos direitos culturais. Eu acho que assim, todos nós temos uma ideia de democracia, né? O que é democracia? Exercício do quê, né? De uma forma muito simples, termos a participação de todas as pessoas na tomada de decisão, né, de diversas políticas. E nesse caso em específico, a gente está falando da tomada de decisão da política de cultura. Então temos uma ideia sobre o que é democracia, mais ou menos, né? Vou tentar desenvolver um pouco aqui. Mas também precisamos saber esse segundo elemento que tem aqui na nossa temática, né? Vocês têm até um material aí guardado, que é a ideia de exercício dos direitos culturais. Então a gente tem uma ideia de democracia, mas precisamos também ter uma noção melhor do que seria esses direitos culturais, né? Como é que seria exercitar isso? Aí vocês devem nesse momento estar fazendo uma reflexão. Direitos culturais, o que vem a ser isso? A gente tem uma ideia mais profunda que a gente queria compartilhar com todo mundo para a gente ter um alinhamento de entendimento, né? Para a gente poder dar um passo inicial nessa reflexão, eu queria chamar a atenção para a nossa maior legislação, nossa maior lei que nos rege, né? Que disciplina a nossa vida, que é a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal de 1988, ela tem uma série de disposições que trata exatamente da cultura. Ela dedica uma parte da Constituição para tratar da cultura. E eu queria destacar o artigo 215 da Constituição Federal, que diz o seguinte: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Vocês devem ter percebido que já nesse artigo 215 da Constituição se fala dos tais direitos culturais. E aí a gente precisa entender, é papel de quem instituir ou viabilizar os direitos culturais? Aqui diz a Constituição que seria do Estado. O que seria um Estado para a gente? União, estados e municípios. Então a gente está nesse momento no município de Marco. Então, de alguma forma, a Constituição já determinou que compete à União, ao Estado e ao município de Marco, por exemplo, valorizar, garantir a todos o exercício dos direitos culturais. E daí, o que significa então? Para a gente entender o significado dessa regra, a gente precisa entender o que significa direitos culturais. E aí eu trago o conceito para vocês de um dos maiores estudiosos dos direitos culturais, que é o professor Humberto Cunha Filho, e ele diz o seguinte: o que seriam os direitos culturais? São aqueles relacionados às artes, à memória coletiva e ao fluxo dos saberes. Esses três pontos são importantes. É o direito relacionado ao quê? Às artes. E a gente viu agora há pouco apresentações artísticas, por exemplo, né?
Vimos aqui a apresentação da banda de música, é arte. Nós vimos aqui a apresentação de dança, é uma manifestação artística, né? A capoeira também é uma manifestação artística, inclusive até mais profunda do que somente uma manifestação tão somente artística. Então tem a ver com isso, são direitos relacionados às artes, à memória coletiva. O que seria memória coletiva? Nós temos a memória individual, né? Eu tenho os fatos que eu considero relevantes, os fatos que marcam a minha memória, mas para ser considerado direito cultural, não basta ser algo que marca a minha memória individual. Tem que ser algo que marca a memória coletiva. Por exemplo, dos cidadãos do mar, dos cidadãos do estado do Ceará, ou dos cidadãos do Brasil. Será que você consegue imaginar alguma situação, alguma manifestação, algum bem que os cidadãos do marco consideram algo digno de proteção, né, da memória coletiva do marco? A gente tem várias... Eu que não sou do marco, né, mas estou aqui há muito tempo, consigo identificar, mas não compete a mim fazer isso. Compete aos próprios cidadãos do marco definirem. E eu até trago para vocês, fazendo uma pesquisa na legislação do marco, eu encontrei uma legislação municipal, acredito que vocês conheçam, que é uma lei que trata do turismo religioso, né? É que é a Lei 372 de 2021, ela é de setembro de 2021. E ela trata sobre o fomento, o estímulo e valorização local ao turismo cultural religioso. Ou seja, os cidadãos do marco já conseguiram colocar numa lei uma manifestação da sua memória coletiva. Por exemplo, o turismo religioso é algo que está na memória coletiva do marco, por exemplo, né? Estou citando esse exemplo também. E também o fluxo dos saberes. Então, como eu estou voltando aqui para a ideia dos direitos culturais. Direitos culturais são os relacionados às artes, à memória coletiva e ao fluxo dos saberes. O mapa está representando a nossa memória. Aqui nessa representação a gente tem muito da memória do marco. A banda de música, aqui o sanfona, o violão, ali é o turismo religioso, né? O artesanato, aí tem a cultura popular das quadrilhas juninas, né? Então tudo isso tem a ver com os direitos culturais. Mas não basta isso. Os direitos culturais estão relacionados às artes, à memória coletiva, ao fluxo dos saberes, que asseguram a seus titulares o conhecimento e honesto uso do passado, do presente e prevendo decisões para o futuro, visando sempre, relativamente à pessoa humana, a dignidade, o desenvolvimento e a paz. Então, veja, olha como é complexo quando você fala de direitos culturais. Parece simples. O Estado tem que garantir os direitos culturais. Não é uma coisa intuitiva, é bastante profundo. O direito está relacionado às artes, à memória coletiva, o fluxo dos saberes, tem a ver com o passado, presente, futuro, e tem que viabilizar o respeito à dignidade da pessoa humana, né, o desenvolvimento e a paz. Então, assim, nesse momento eu queria posicionar nosso entendimento sobre o que seriam os direitos culturais. Ok. Talvez vocês estejam se perguntando agora também. Ok, entendi que está na Constituição, entendi que tem uma previsão do que é direitos culturais. Agora eu queria entender o que significa esse momento que estamos juntos aqui. O que significa esta conferência? É uma criação aleatória? Tem alguma previsão? Memorial, né? Tem a ver com memória, né? E o que a gente está cumprindo nesse momento? Todos nós, nesse momento, estamos cumprindo um dos pilares do Sistema Nacional de Cultura. Vocês conhecem muito bem e durante a pandemia se fortaleceu muito essa imagem da ideia do Sistema Único de Saúde, né? Vocês conhecem muito bem. O Sistema Único de Saúde existe há muitos anos, décadas, é muito fortalecido, né? É exemplo, inclusive, para outros países. Mas e o sistema de cultura? Alguém já ouviu falar disso? Existe um sistema de cultura? Poucas pessoas sabem, mas existe.
Existe desde quando? Vou dizer a data exata para vocês. Desde 2012. Desde 2012, então faz um tempinho já, né? E algumas pessoas ainda não sabem, ou não sabiam, né? O que é isso? Do mesmo jeito que existe um sistema de saúde, o SUS, a Constituição, em 2012, ela foi modificada para contemplar o Sistema Nacional de Cultura, é o SNC. Tem o SUS, da saúde, e tem o SNC, da cultura. Não existe a Conferência de Saúde, né? Do mesmo jeito, está acontecendo a Conferência de Cultura. A ideia desse momento, inclusive existem eixos, né, que a gente vai sentar e vai poder dialogar para fazer propostas. E essa proposta vai ficar onde? Vai ficar engavetada aqui dentro dos registros do marco? Não. Essas propostas serão encaminhadas para o Estado do Ceará e depois do Estado vão ser encaminhadas para a União. Então existe toda essa cadeia e a importância desse momento que a gente está aqui agora. Então, assim, falando rapidamente, né, para vocês terem um entendimento e a gente poder dialogar melhor, o Sistema Nacional de Cultura está previsto aonde? Se quiser anotar aí, é o artigo 216-A da Constituição. E diz o seguinte, ó: o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoções, né, uma promoção conjunta de políticas de cultura democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade, tendo por objetivo o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais. Aí, mais uma vez, a Constituição fala dos tais direitos culturais. E aí, é uma disposição bem longa e a gente não quer falar nada que é desnecessário, mas eu queria pontuar cadê a conferência na Constituição. A Constituição está lá no artigo 216-A, parágrafo 2º, que diz assim: constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura nas respectivas esferas da Federação. Aí nós temos nove itens que constituem a estrutura do sistema. Primeiro, os órgãos gestores da cultura. O que seria um órgão gestor da cultura? Aqui no marco, a Secretaria da Educação, Cultura e Desporto. Então, o marco já tem. Então, já tem um dos eixos, né? Alguns dos pontos fundamentais. 2, conselhos de política cultural. Existe o Conselho de Política Cultural no marco? Aí vocês podem até dizer assim: não tem no momento. Eita, quer dizer que o marco está fora do EITA, está fora do sistema. Não. Eu já até adianto para vocês. O marco, inclusive dentro da atual gestão, né, o prefeito Roger Aguiar, cuidou de publicar, né, de propor uma lei que foi aprovada na Câmara, não sei se, talvez até vocês não saibam, mas vou reforçar, em 29 de setembro de 2017. Nós temos uma lei que é a Lei 229 do marco, que institui o Sistema Nacional de Cultura, ou melhor, o Sistema Municipal de Cultura, que está atrelado ao nacional. Então, o marco, apesar de não ter um conselho ativo, já manifestou para a União que aderiu ao sistema. Não é o município que não manifestou isso ainda. Temos muitos municípios no Brasil todo que ainda nem manifestaram. O marco já pactuou, fez esse pacto federativo. Ok, então nós temos os conceitos. Ainda não está instituído, ou já foi instituído e ficou desarticulado, não tem problema. O importante é fazer esse alinhamento, identificar quem tem interesse em participar dessa construção e instituir esse conselho. Terceiro ponto do Sistema Nacional de Cultura, as conferências de cultura. Era aí que eu queria chegar. Nós estamos aqui na segunda Conferência Municipal de Marco, né, de Cultura. A conferência está aqui como um dos pontos fundamentais. Também, comissões intergestores. 5, planos de cultura. 6, sistema de financiamento à cultura. 7, sistemas de informações e indicadores culturais. 8, programas de formação na área da cultura. E 9, sistemas setoriais de cultura. Eu falei rápido esses aqui porque o foco, né? São muitas informações, então não dá para pegar tudo. Mas assim, o foco principal,
Nós temos aqui um Sistema Nacional de Cultura, o marco não está fora, está inserido nesse sistema, tem até uma lei que aprovou isso, pela Câmara Municipal de Marco, e nós temos pontos fundamentais nesses eixos. Sabe como é que o pessoal fala para facilitar os pontos fundamentais do sistema? Coloca a sigla CPF. CPF. Por isso, talvez você participam de conferências, o pessoal deve falar muito assim: o Marco já tem o CPF da cultura, o Estado do Ceará tem o CPF da cultura, o município X tem o CPF. O que é o tal do CPF? É ter o conselho, o plano e o fundo, certo? Então, assim, um município, o Estado, a União, quando está bem estruturado no âmbito do Sistema Nacional de Cultura, ele tem pelo menos esse tal do CPF. Tem que ter um conselho ativo, tem que ter um plano aprovado numa lei e tem que ter um fundo de cultura. Até porque, vocês sabem, tem muitas políticas de cultura que só dá para fazer com recursos financeiros, né? Não dá para fazer fomento à capoeira, por exemplo, fomento às quadrilhas juninas, fomento enfim, turismo religioso, sem recursos, né? E a gente sabe que o recurso do município é limitado. Então, qual é a ideia? Não tem esse F do fundo, né? O CPF. Esse fundo é muito importante para poder viabilizar toda a política, né? Então, esta conferência está toda inserida neste conceito de Sistema Nacional de Cultura. E a ideia aqui é que a gente apresente propostas que serão remetidas para o Estado, para a União, para que a gente possa ter uma política efetiva, uma política de Estado e ser menos uma política de governo, certo? Porque vocês sabem, né? O governador X, o presidente Y, o prefeito W, tem uma ideia na cabeça dele do que é cultura e do que é importante e o que não é importante. Isso não é fazer política de Estado. Política de Estado é aquela que está pelos cidadãos, instituída numa lei, e o gestor, o prefeito, o governador e o presidente vão cumprir aquela lei que está ali, e não vai partir da cabeça dele qual é o que é importante e o que não é importante. Então, assim, o que a gente falou até aqui? A gente dialogou um pouco sobre a ideia dos direitos culturais, que estão lá na Constituição, o conceito. Passamos para o Sistema Nacional de Cultura, dentro dos seus pontos fundamentais. E agora, resta a gente incluir um outro ponto que é importante, que diz respeito às leis de fomento, mais precisamente a Lei Paulo Gustavo, que talvez algumas pessoas tenham dúvidas o que significa. Olha, percebam vocês, desde quando existe o Sistema Nacional de Cultura? 2012, né? Tem um tempinho já. Estamos em 2023, com muitas pessoas sem saber o que é. Quer dizer que é porque vocês estão desinformados? Não, é porque realmente esta política ficou andando a passos de formiga e ninguém estava entendendo. Desde 2012 que a União ficava pressionando os estados e municípios para instituírem suas leis do sistema. O marco aderiu em 2017. Até foi cedo, porque tem município que até hoje não tem. Qual é a ideia? A ideia do sistema era mandar dinheiro da União, recursos federais da União, dos estados e dos estados para o município. Aí dá para fazer uma política efetiva, né? Com recurso, sem recurso não dá para fazer. Ou é bastante limitado. Sabe o que foi que aconteceu no meio do caminho que deu deu uma virada de chave, né? Como algumas pessoas dizem? Foi a pandemia. Em 2020, o que aconteceu? Todo mundo teve que ficar isolado, né? Fazer um lockdown. Qual foi a primeira categoria de profissionais que teve que parar? E qual foi a última que pôde voltar? O pessoal da cultura. O
Porque a primeira coisa que parou, espetáculos, né? Teatros fechados, né? Casas de show, não pode ter uma aglomeração. Quem faz aglomeração, digamos assim, são os grandes espetáculos, né? A gente gosta de celebrar, mas não pôde. Então, desde 2020, mais precisamente março de 2020, da história do lockdown. E o que isso tem a ver com o Sistema Nacional de Cultura? Lembra que a ideia não era passar, o Sistema Nacional, em 2012, não era a ideia de passar dinheiro da União para os estados para o município? Tinha acontecido isso alguma vez? Nunca aconteceu. Por isso que ninguém tinha interesse. A gente ia conversar com os gestores e falar, tudo bem, eu tenho que fazer esse sistema, mas e o que eu ganho com isso? Então, a ideia é chegar de recursos da União, mas nunca tinha esse dinheiro, nunca chegava. Aí, finalmente chegou, não sei se vocês lembram, é a Lei 14.017 de 2020, a famosa Lei Aldir Blanc. Ouviu falar da Lei Aldir Blanc? Aldir Blanc, né, como vocês sabem, é um dos maiores compositores do Brasil, infelizmente faleceu de Covid em 2020. E aí foi criada essa lei, Lei 14.017, Lei Aldir Blanc, que é a famosa LAB, né? Lei Aldir Blanc. Qual é a lógica da LAB, da Lei Aldir Blanc? Passar recursos da União para os estados e municípios. Aquilo que já era para ter sido feito desde 2012. Mas agora a pandemia deu uma pressão. Porque, veja, como é que o município vai manter seus artistas em lockdown, né? Que não podia fazer mais nada, se não tem dinheiro? O município não tinha como custear isso. Então, a União teve que chegar, né, para poder trazer esse recurso. Então, veio a Lei Aldir Blanc 1, em 2020. Repasse de 3 bilhões de reais para estados e municípios. Né? O município de Marco recebeu também. É claro que essa distribuição tem várias críticas para essa distribuição, porque ela é baseada principalmente na população, né? Tem uma série de discussões sobre isso. Mas, enfim, chegou o recurso, né? Deu para manter alguns grupos, alguns artistas. Tiveram artistas que receberam auxílio emergencial, né? Então, isso foi em 2020. Aí, a de 2020 foi prorrogada para 2021, o pessoal chamava de LAB 2, mas era a mesma lei. Em 2021, ainda, o cenário era crítico ainda, né? Ainda tinha muitas pessoas em lockdown, não dava para fazer ainda apresentações artísticas, e foi seguindo até o final de 2021 com a LAB 2, digamos assim. A Lei Aldir Blanc serviu principalmente para 2020 e 2021. Só que o que aconteceu em 2021, paralelamente? Um outro artista muito querido faleceu de Covid. Quem foi? Paulo Gustavo, né? Paulo Gustavo, ator, né, enfim, comediante, estava no auge da sua vida profissional, né? Tava, assim, todo mundo foi pego de surpresa, ele veio a falecer muito jovem. E aí, o que aconteceu? Em 2021, se iniciaram as discussões sobre o auxílio emergencial para o audiovisual. A Lei Aldir Blanc era para todas as áreas da cultura, todas as linguagens. Como o Paulo Gustavo é um ator, é uma pessoa do audiovisual, é uma pessoa desta linguagem, a Lei Paulo Gustavo tem uma relação maior com esta linguagem, que é o audiovisual. E aí isso foi tramitando no Congresso, foi passando os anos, passando o tempo, alguns meses, e aí foi aprovado, né, a Lei Paulo Gustavo, que é a Lei Complementar 195 de 2022. Então, a Lei Aldir Blanc 1, é a 14.017, já cumpriu o seu dever, é até 2021, fechou. Estamos, neste momento, em vigor e tratando, inclusive o município de Marco está promovendo todas as ações institucionais para viabilizar, é a Paulo Gustavo, é a famosa LPG, Lei Paulo Gustavo. Ela está em vigor? Está em vigor. Qual a expectativa do município de Marco para a gente ver a Paulo Gustavo concretamente, né? Todos os artistas da sociedade civil, em menos de um mês, vocês devem se deparar com os editais da Lei Paulo Gustavo, que a ideia é muito essa. Lembra que a lógica não era recurso da União para os estados e municípios? Mas não é só chegar no município e ficar com o município.
o município também vai fazer repasse para a sociedade civil, para os artistas, né, os produtores, os agentes culturais, os grupos. A ideia é essa, né? Então vão ter editais para que isso chegue até a ponta. A gente sabe que essa história de edital é muito burocrática, né? Parece um obstáculo, mas na verdade vocês vão perceber que esses editais estão bastante simplificados, então os grupos não vão ter uma barreira, eles vão ter todo o acompanhamento para poderem se inscrever e receber esses recursos, né? Então a Paulo Gustavo, a LPG, Lei Paulo Gustavo, ela vai ser efetivada em poucos dias, né? A gente não pode dizer uma data precisa, mas em pouco tempo isso vai ser publicado, né? Então essa é a ideia da Lei Paulo Gustavo. O que tem a ver a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, com o Sistema Nacional de Cultura, que tem a ver com a nossa conferência? Tudo isso está alinhado com o sistema. O Marco só vai poder receber recursos da União porque tem o sistema. E se tem o sistema, tem que ter a conferência. E se tem a conferência, tem que ter a articulação da sociedade civil. E esse momento aqui não é para cumprir tabela, digamos assim. Realmente para a gente refletir juntos, fazer essa imersão, refletir a realidade local, para onde a gente quer chegar, né? Eu sei que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que dá para fazer. Não precisa ser amanhã, pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 10 anos, mas que coloque no horizonte, coloque no radar para você propor. Então, reflita em cada um desses eixos, a gente tem vários eixos: institucionalização, democratização, identidade, diversidade cultural, economia criativa, direito às artes. Vamos sentar e propor para que as nossas propostas cheguem até os outros gestores, né? E assim, finalizando, a gente falou de sistema, falando de direitos culturais, falando de democracia, e a democracia tem a ver também com isso, participação. Os gestores são muito competentes, né? Eles vão executar, mas eles têm que se executar orientados pela decisão da sociedade civil. Então, temos que estimular as pessoas a participarem. A gente sabe que é mais fácil a pessoa se interessar quando tem o recurso já pronto. Aqui, ó, o edital está publicado, vamos se interessar. O pessoal, eu me interesso porque eu tenho interesse no recurso. Mas quando a gente está na fase anterior, que é conversando sobre a política, às vezes as pessoas estão meio assim, não, esse assunto não me interessa. Tudo bem, mas que a gente estimule as pessoas a participarem. E aí, por fim, essa questão da Lei Aldir Blanc. Já falei na Aldir Blanc 1, né? Só que é importante mencionar que há poucos dias, há 2 semanas, foi publicado o Decreto Federal da Aldir Blanc 2, que não é mais Lei Aldir Blanc emergencial, agora é uma Política Nacional Aldir Blanc, né? Que agora já está previsto na lei. Nós teremos por alguns anos já garantido o repasse de 3 bilhões de reais da União para os estados e municípios. Então, o marco também está na mesma instância para receber esses recursos. Então, Lei Aldir Blanc 1, Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc 2. É um cenário que resolveu todos os nossos problemas? Não resolveu todos os nossos problemas. Mas vai auxiliar o município na execução da sua política de cultura, né? E aí, com esses recursos a mais da União, que isso estimule os agentes, os artistas, enfim, os grupos a se interessarem, a participarem, a integrar o Conselho de Cultura e fazer essa política efetivar de uma forma mais concreta, né? Então é isso, pessoal, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu agradeço mais uma vez a atenção. A gente fica muito entusiasmado quando temos a oportunidade de falar da política de cultura, que muitas vezes é equivocadamente interpretada como uma política de eventos. Não é uma política de eventos, tem evento também, mas a ideia seria efetivar a ideia da cidadania cultural, os direitos culturais e fazer com que tudo que vocês consideram importante no município que seja concretizado, né? Então, agradeço a presença e bom dia a todos. Bom dia. Acabei de falar aí
Dr. Arthur, representante da cultura aqui de Sobral. Agora, ao som do sax da Banda de Música Municipal de Marco, Maestro Francisco Araújo de Souza, entoaremos o hino municipal. Então, convidamos a todos a se posicionar. Paulo Gustavo, entre outros. Agora vai. Não me interessa